Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 15 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje, dia 7 de janeiro de 2020, é uma terça-feira. E o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo é de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E você já sabe que nesse horário a Rádio Mensagem abre espaço para falar daqueles assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida e o tema do dia. O biomagnetismo é uma terapia integralista e complementar que se utiliza de campos magnéticos gerados por ímãs aplicados sobre pontos terapêuticos específicos do corpo. Este tratamento tem como principal objetivo debelar potenciais ou reais disfunções do nosso organismo, que resultam em diversas doenças, sejam elas provocadas pelo natural desgaste do organismo em nossa experiência diária ou, e principalmente, pelo ambiente externo bastante agressivo no qual vivemos. A terapia do biomagnetismo não é algo místico, sobrenatural ou meramente especulativo. Embora a história revele a utilização dos ímãs há séculos como forma de terapia para a prevenção e cura de doenças, a técnica foi sistematizada apenas na década de 80 por um médico mexicano, obedecendo a protocolos científicos baseados em muita experimentação e observação clínicas. Desde então, vem sendo aprimorada e utilizada criteriosamente em diversos lugares do mundo e por milhares de profissionais, a exemplo de médicos, psicólogos e terapeutas biomagnetistas. Tais profissionais têm enxergado no biomagnetismo uma efetiva e alternativa aos tratamentos baseados no uso tradicional e muitas vezes indiscriminado de técnicas invasivas ou químicas que carregam em si efeitos colaterais deletérios. Vale lembrar que muitos dos tratamentos convencionais não atuam nas causas, mas apenas no alívio dos sintomas, uma espécie de camuflagem das condições que provocam as doenças, fazendo com que elas permaneçam ocultas em nosso corpo. Hoje, no programa Falando de Vida, terapias auxiliares e o biomagnetismo. Ligue e participe. São muitas terapias, auxiliares, como você viu aí no tema de hoje, terapias muitas vezes menos evasivas, O que é evasivo? Evasivo é quando a gente abre, faz uma cirurgia, Quem é que quer passar por uma cirurgia? Ninguém quer passar, Então, quanto antes a gente conseguir remediar, ou prolongar essa situação, é possível hoje através do conhecimento que se tem das terapias auxiliares. E para falar desse assunto, a gente recebe mais uma vez a Thelma Lima, que é terapeuta, hoje junto com o esposo Vitor de Lima, sobrinho, que vem aqui falar também sobre as experiências relacionadas ao biomagnetismo e também a leitura de íris. Thelma, muito obrigada, seja bem-vinda ao programa Falando de Vida, viu? Muito obrigada a você pelo convite, uma boa tarde a todos os ouvintes. E vamos lá. Ô Vitor, você também está junto com a Thelma nessa luta, daqui a pouco a gente vai explicar por quê, Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o convite e também
Desejo uma boa tarde a todos os ouvintes. E estamos juntos nessa caminhada, nas terapias, há bastante tempo já. Por que a gente faz essa referência do casal no comecinho do programa, né? A Thelma e o Vitor, eles hoje trabalham com terapias auxiliares, mas o que uniu eles e até mesmo toda a trajetória da vida, hoje são mais de 30 anos de casados, 34 anos de casado, 2 filhos, né? O Matheus com 23 anos, também o Vinícius com 31, foi justamente uma reviravolta com os filhos, né? O Matheus, mais novo, é uma criança especial e isso transformou totalmente a vida da família e faz a Thelma e o Vitor traçarem esse caminho. É mais ou menos isso, em resumo. A história é longa, mas é isso, né, Thelma? É isso mesmo. O Matheus, eu costumo dizer que ele é o meu mestre. Ele que me levou a buscar um outro caminho, paralelo à medicina, mas que tirasse um pouco e aliviasse todo o problema que meu filho passava naquela época. Quando a gente está falando de biomagnetismo, a gente está falando de ímãs, que são aqueles ímãs como o da geladeira ou não. Qual que é a diferença? É um ímã comum? É um ímã especial de tratamento? É um ímã especial. Esse ímã que nós usamos, ele é um ímã mais forte, ele é um ímã de 3.500 Gauss e nós trabalhamos sempre com o par negativo e o positivo. E como é que funciona esse tratamento, Thelma? Bom, eu vou responder essa pergunta. Os ímãs, eles são colocados em pares, certo? Por quê? Nós temos um campo magnético. O ser humano, os vírus, as bactérias, os fungos, os parasitas também têm. Então, através do magnetismo, a gente consegue tratar o desequilíbrio. Como que é feito isso? A gente faz um rastreio para detectar os pontos, os pares magnéticos que estão em desequilíbrio. Quando encontra um par em desequilíbrio, há um encurtamento da perna direita. Através do encurtamento da perna direita, a gente detecta esse par. É anotado e depois a gente coloca os ímãs, um positivo e um negativo, nos pontos já determinados pelo Dr. Isaac Góes Duran, que foi o criador dessa técnica. É um médico mexicano, um médico cientista mexicano. Em 1988 ele fez essa descoberta. E através da colocação do ímã, que entra em ressonância magnética, através dessa ressonância magnética, ele, vamos dizer assim, recupera o equilíbrio. Porque quando há uma detecção de um par biomagnético, é porque ele está em desequilíbrio, causado pelos vírus, fungos, bactérias, né? E com a colocação do ímã é restaurado esse equilíbrio através do pH do nosso organismo. Quando a gente fala de biomagnetismo, a gente está falando, por exemplo, acupuntura. Eu nunca fiz, meus colegas fizeram, né? Muitas vezes coloca em alguns pontos do corpo para tratar outro ponto. No biomagnetismo, a lógica é a mesma ou alguma situação no joelho, né? Na cabeça, Como é que funciona? Isso, nós temos um rastreio que é feito, né? E através desse rastreio nós vamos detectando como está o organismo da pessoa. Quando é detectado que tem naquele organismo uma disfunção, então nós colocamos ali naqueles pontos específicos. É como se fosse também uma acupuntura. A acupuntura ele trabalha também nos meridianos. O biomagnetismo também ele atua, desde a pineal, e aí você vai fazendo esse rastreio e vai encontrando os pares que estão em desequilíbrio. O que você falou desse ponto de trabalhar com uma acupuntura exatamente onde, assim? A acupuntura trabalha os meridianos. O que são meridianos? Meridianos seria, especificamente, os meridianos do corpo. Pode ser o meridiano de bexiga, de rins, aí vai detectando. O biomagnetismo, nós trabalhamos também em cima de disfunções. Quando encontramos essa disfunção, nós colocamos os pares de ímãs, esperamos alguns minutos, uns 15 minutos, 20 minutos, e aí depois já detectamos que o pé voltou ao normal e ao equilíbrio. E através dos testemunhos, até mesmo da minha própria experiência, a gente vê que realmente acontece uma melhora e uma mudança. É sempre na região?
Sim. Se for uma coisa, uma bursite, por exemplo, é sempre na região, por exemplo, do braço, né? Não localizamos assim. Especificamente, eu não vou estar buscando aquela queixa, né? Eu entendo, assim, que tem que ser feito o que ele mesmo determinou, no corpo o todo. doutor Isaac, é que siga um rastreio completo. Ah, sim. Um rastreio completo. Não importa se chega para mim e diz, olha, eu tô com muita dor nas costas, ou então eu tô com uma bursite ou um reumatismo. Não, eu não vou olhar essa queixa. Eu vou fazer o meu rastreio inteiro. E são muitos pares, mais de 300, que a gente tem que avaliar, e avaliar com todo cuidado, toda a responsabilidade, pensando, se eu pular etapas, às vezes nesse pulo de etapas é onde está uma disfunção nesse organismo, e eu, às vezes, perco a chance de deixar essa pessoa bem aliviada. Então, tem que ser feito com muito cuidado, com muito critério mesmo, pensando, eu posso ser instrumento para aliviar essa dor, aliviar esse incômodo que as pessoas, às vezes, trazem há tanto tempo. Ô, Thelma, todos nós, né, o nosso ouvinte, todos nós temos pouco contato com imã, né? A gente fala de imã, lembra mais de geladeira. Imã de geladeira não tem outro uso assim doméstico, né? Para o nosso ouvinte entender, esse imã utilizado no biomagnetismo, ele parece com o quê? Ele é do tamanho de um ovo, pequenininho, como é que é? Ele lembra uma moeda de R$1, talvez, né? É que varia muito da, vamos dizer assim, da potência do ímã. O que nós usamos é de 3.500 Gauss. Então, o que acontece? Você pode ter um ímã quadrado, pode ter um ímã, o formato não importa. O que importa é ter 3.500 Gauss, tá? O que a gente utiliza por facilidade e por praticidade é em formato de disco, né? De aproximadamente uns 25 milímetros de diâmetro por uns 5 milímetros de altura, e com a capa de couro, né? Ele é encapado, ele tem uma proteção de couro para poder, não pode usar diretamente na pele, né? E as duas cores. E eles são usados também por cima da roupa, não precisa tirar a roupa, nada. Esses pontos de rastreio que ela falou que são mais de 300, não necessariamente, por exemplo, se uma pessoa chega com dor de cabeça. Ui, meu Deus, a Thelma pegou o imã aqui, o imã tá tão forte que eles juntaram. Ele puxa de longe. Nossa, mãe do céu, pode falar. E se a pessoa está com uma dor de cabeça, às vezes pode ser um problema no fígado, você entendeu? Por isso que a gente tem que fazer um rastreio completo para poder, o ponto que for dado na pessoa, que for detectado na pessoa, é aquilo que tem que ser tratado para às vezes tratar, por exemplo, uma dor de cabeça, ou tratar uma dor na perna. Às vezes é um outro local que está causando aquela dor. Entendeu? Gente, vocês não têm ideia da força desse imã aqui, que misericórdia, é outro nível, né? Não tem nada a ver com imã de geladeira, é muito forte realmente, e ele tem essa função terapêutica, como a gente está expondo aqui hoje com o Vitor e com a Thelma. É um campo magnético, né, que é classificado aí de algumas formas, natural quando se trata de óxido de ferro, um mineral encontrado na natureza que recebe o nome, né, de magnetita, tem um nome correto. Sim. E artificial quando é construído com ligas metálicas. Esse aqui, você sabe me dizer se é natural ou artificial? Tô achando que é natural, porque é muito pesado. É de neodímio, tá? Nossa, neodímio. Mãe do céu. É o imã de neodímio. Esse aí ele é fabricado, né? E por que gruda assim? Tem um positivo e um negativo aqui? Sim, é o norte e o sul, né? Que o ímã, ele tem, a gente convenciona positivo e negativo para ficar mais fácil. Seria o norte e o sul. Ele atrai um ao outro com muita força. Muita força. Quando a pessoa coloca isso aqui sobre a pele, qual que é a sensação, né? Tem alguma... ele é indolor, é um tratamento totalmente indolor? Como é que funciona? Ele é bem indolor, ele não causa assim, nenhuma sensação ruim na pessoa, a não ser, às vezes, o que sempre relata é um relaxamento. Então, a partir do momento que você coloca os ímãs, você já vai sentindo um bem-estar, né? Às vezes também pode dar uma coceira, às vezes fala, nossa, está coçando. É porque nós estamos trabalhando em cima de patógenos, né? Estamos trabalhando em cima de vírus, fungos, mas não tem sensação ruim nenhuma, pode ser colocado em cima da roupa mesmo. É bem tranquilo, está trabalhando, colocamos sempre com esse ferrinho para não ter perigo de pular o ímã e acabar machucando. Prendemos com uma fita, um adesivo, para que fique bem localizado naqueles pontos e possa ficar o tempo necessário para tratar.
Quanto tempo? Geralmente 15 minutos a 20 minutos é o tempo que a gente deixa esses ímãs. E quantas sessões são necessárias, Thelma? Varia muito, sabe, Ana? Porque cada caso é um caso e tem pessoas que às vezes no primeiro momento já se sente muito alívio mesmo, né? Mas dependendo do caso que a gente atende, é melhor tá voltando mais vezes, às vezes vem, eu mesmo posso dizer, né, o meu filho, há quantos anos eu faço biomagnetismo, tem crianças que a gente acompanha que foram bem rápidos os tratamentos, foi bem tranquilo, mas tem outros casos que é melhor acompanhar até ver o próprio alívio, né? A pessoa mesmo se sente bem, está voltando para estar colocando os ímãs. Então, depende. Que casos, por exemplo, assim, vocês tiveram bastante resultado? Eu sei que tem muito ouvinte que tem dor crônica, por exemplo, no joelho. Eu falei da bursite, né? Tem muita gente que tem esses problemas que às vezes são crônicos, artrose, que é uma coisa que meio que todo mundo tem em algum grau a partir dos 30 anos. Que tipo de situação crônica que você percebeu que tem dado bom resultado? Trabalhamos muito com dores mesmo, né? Então, crônicas, dores que as pessoas já não conseguiam mais nem direito colocar um sapato, reclamava demais, mas depois do biomagnetismo tivemos um caso de uma senhora de São José dos Campos que ela tinha grande dificuldade para subir no lance de escada que eu tenho. E era apoiada pelo irmão, pela cunhada, e depois assim de várias sessões, não foram poucas, eu diria até umas 8 ou 9 sessões que ela fez, o irmão precisou viajar para fora do Brasil e ela conseguiu ir de ônibus para a minha casa. Aquilo foi um grande alívio quando eu vi ela chegando, porque eu moro, tem morro lá onde eu moro, né? E ela conseguiu subir aquele morro e chegar na minha casa, subiu a escada e sentou. Quando ela sentou, eu falei para ela, você lembra como você chegou? E daí nós choramos juntas e foi uma grande alegria ver que hoje ela consegue andar e trabalhar tranquilo. Maravilha, a gente está conversando hoje com a Thelma e o Vitor falando sobre biomagnetismo, a gente vai falar um pouquinho de leitura da íris também. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre terapias auxiliares aqui no programa Falando de Vida. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 34 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com a Thelma e o Vitor sobre terapias auxiliares, né? Você já teve um gostinho aí para entender melhor do que se trata. A Thelma está manuseando aqui o equipamento de leitura de íris, daqui a pouco a gente vai falar dele também, e eu vou mostrar nos stories do nosso WhatsApp também esse equipamento, também o mapa aqui que ela está utilizando e até o imã, né? Muita gente ficou curiosa para saber, tem muitas perguntas chegando aqui também. Eu vou colocar lá no nosso status. Então você adiciona a rádio mensagem no seu celular para você ver essas fotos também. Tem um ouvinte na linha agora que vai conversar com a gente, que é a Patrícia. Alô, boa tarde, Patrícia. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Olha, um passarinho verde me contou aqui que você quer dar um testemunho sobre biomagnetismo, é isso mesmo? Isso mesmo. Olha só, o biomagnetismo na minha vida foi assim, ajudou muito no meu equilíbrio emocional. Hoje consigo controlar mais as minhas emoções, ter um sono mais tranquilo. Ele controla toda a disfunção, né, do nosso corpo, tá? E a iridologia também foi assim fantástico. Fiquei encantada de me conhecer por dentro, saber sobre a minha personalidade, sabe? Então eu sou assim encantada com tudo isso, tá? Agradeço a Deus de ter colocado a Thelma no meu caminho, né, da minha vida, e por ter me mostrado, né, esses abençoados benefícios. Você tá se surpreendeu, Patrícia, com a questão dessas terapias auxiliares, como a gente falou no começo do programa, que são tratamentos menos evasivos? Isso mesmo. São tratamentos que não precisam, né, de remédios, né? Que os ímãs, eles já fazem todo o trabalho, todo o equilíbrio, né? Equilibra seu pH, né? E tudo mais.
Então é isso. Bacana. Patrícia, olha, muito obrigada aí pela sua atenção, viu? Tá bom, eu agradeço, viu, pela oportunidade. Um beijo, até. Muita gente às vezes fica meio assim, de rabo de olho, né, como a gente costuma dizer, porque são várias as terapias, algumas até orientais, né? E algumas delas que vão contra a nossa fé, né? A Thelma, eu conheço ela há muitos anos, é uma pessoa muito católica, o Vitor também, né? A família muito praticante, e ficam com esse receio, né, Thelma, de ter acesso a esse tipo de coisa. Aqui a gente está falando do biomagnetismo, é um tratamento com ímãs, né? Então, em nada fere absolutamente a nossa fé, né? Não, já é uma ciência e foi descoberto por esse médico. Lá no México é bem comum esses tratamentos. Graças a Deus, o biomagnetismo, a gente pode dizer que é um presente de Deus mesmo, está na nossa natureza. A iridologia também é uma ciência também, é uma declaração de amor. Você vê que Deus deixou na íris do olho toda a nossa história. Então eu vejo que cada vez que atendo o biomagnetismo, a iridologia, ou seja, os óleos essenciais, seja a fitoterapia, essa linha toda, eu vejo que é preciso louvar e bendizer a Deus por deixar na face da terra condição das pessoas se tratarem, porque hoje em dia cada vez mais as pessoas buscam um alívio para tantas dores e tanta disfunção que às vezes não sabe mais nem o que fazer. E através disso se beneficia, né? O que a gente tá falando aqui, até estava comentando dias atrás com a nutricionista que veio aqui, é que muito da cura, né, para o ser humano vem da natureza, né? E que a gente inventa muita moda através dos industrializados, né? Eu acho que a Thelma e o Vitor podem falar disso como ninguém, porque eles tiveram essa experiência com o Matheus, né? O Matheus é uma criança muito frágil, né? Um jovem muito frágil. A partir do momento que eles mudaram a postura deles em relação à abordagem, para uma abordagem mais naturalista, o resultado foi absurdo, né? Foi. A partir do momento que nós percebemos que tudo começava pela minha cozinha, tudo começava pela nutrição do meu filho. Eu não podia terceirizar a alimentação que eu dava para o Matheus. Eu tinha que pensar no alimento desde da colheita até a minha mesa. Eu tinha que buscar o que estivesse mais perto da mãe natureza para ele. Eu não podia repetir o que eu dei para ele no almoço, na janta. Então, isso para o Matheus é fundamental. Cuidar de uma água, cuidar do que ele come, com todo o carinho que a mãe natureza nos entrega. O mais fresco e o mais natural possível. 12h mais 39 minutos. Vamos a mais uma participação por telefone. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? Aqui é a Rafaela, de Jacareí. Oi, tudo bem, Rafa? Tudo bem. Pode falar que eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo baixinho, mas eu estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Na verdade, eu estou ligando para agradecer a Thelma, porque graças ao tratamento que ela fez aí com o biomagnetismo, com a iridologia, e ela ainda usou os óleos essenciais, ela usou o óleo essencial de lavanda, me indicou para eu usar no difusor. Aquelas crises de insônia que eu tinha passado, eu consegui dormir melhor. E assim, não preciso mais usar tarja preta, nada dessas coisas, porque ela me ajudou com isso. Então eu queria agradecer e dizer que as pessoas devem procurar isso mesmo, porque isso faz diferença e muda a vida da gente. Bacana, Rafa, muito obrigada aí, viu? Obrigada. Mais uma participação ainda por telefone. Alô, boa tarde? Alô, boa tarde? Boa tarde. Quem fala? Ismaelita? É Ismaelita? Sim. Oi, Ismaelita, tudo bem? Tudo bem. Então, eu estou ouvindo o programa e gostaria de participar, né, para dar o meu depoimento, né, a respeito dos limas, que eu cheguei a conhecer também. E é muito bom mesmo, realmente é um amor que apareceu na nossa vida, porque dá um equilíbrio muito bacana, melhora o sono, melhora a nossa saúde. Então, eu aconselho a todas as pessoas que puder estar conhecendo, é muito bom, tá bom? Bacana. E eu agradeço a minha participação, muito obrigada e tenha uma boa tarde. Obrigada a vocês, Malita, um abraço para você aí, viu? Tudo de bom, obrigado pelo testemunho. Tem muita gente que tá curioso para saber como é que são esses ímãs. Eu acabei de colocar lá no status do Zap Zap, tá, gente? Dá uma olhadinha lá,
que tem a foto da leitura do mapa da íris. E daqui a pouco a Thelma vai mostrar o equipamento que ela usa para ver, né, como é que consegue enxergar dentro do olho. A gente já vai falar da questão da íris também. Antes disso, Thelma, eu queria que você falasse para mim em relação ao Matheus e o uso disso tudo, né, de todas as terapias que você tem com ele, né? Eu acho que tudo faz sentido hoje na sua vida, né? São 23 anos de caminhada, tudo que você passou com ele e, de alguma forma, não só alterou a sua rotina, mas também te deu uma vocação, né? Que é ajudar outras pessoas. Você consegue fazer um resumo para os nossos ouvintes, aqueles que não conhecem o Matheus, de como que isso tudo melhorou a vida dele? Então, Ana, eu sempre costumo dizer que ele é o meu mestre porque o Matheus me ensinou. Cada terapia que eu sei hoje veio pela necessidade do meu filho. Meu filho, pela paralisia cerebral que ele tinha, muito severa, meu filho foi desenganado de toda a medicação do Brasil e entrou para a medicação dos Estados Unidos com um custo muito alto que eu não conseguia bancar. Daí eu pedi para Deus que me desse uma luz. Ele, como bom, ele me ensinasse como cuidar do meu filho, porque eu via cada dia meu filho perdendo a força, né? O intestino não funcionava, o pulmão não parava de ter pneumonias repetitivas, as convulsões intensas. E o meu filho, eu vi que não dava. Foi aí que eu comecei a minha experiência com a geoterapia. Depois entramos em fitoterapia, depois eu fui até chegar agora em óleos essenciais, em iridologia, em biomagnetismo. Quando eu vi a íris do meu filho, eu tive uma sensação como se fosse o melhor presente que Deus poderia me dar. Ver as disfunções do corpo do meu filho. Pela íris. Pela íris. Os meus professores de Curitiba, nós fizemos pelo Hospital Oasis de Curitiba os nossos cursos, eles mesmos falavam, vocês esqueçam, nunca vocês vão conseguir tirar a foto da íris de uma criança com uma paralisia como a dele. E eu comprei os meus instrumentos e falei para Deus, eu preciso ver o olho do meu filho. E um dia Deus nos deu o presente. O Vitor conseguiu sozinho tirar a foto da íris do Matheus. E daí, quando nós avaliamos o meu filho, foi a primeira avaliação de íris que eu fiz com os meus aparelhos, foi com o meu filho, porque antes eu só avaliava com a lupa. Eu realmente, até hoje, eu me emociono de ver. Aí eu fui percebendo os pontos positivos dele, os pontos negativos, como estava o organismo, a parte neurológica. Eu fui entendendo como estava o sangue, a linfa, a circulação. E desde então eu comecei a correr atrás para melhorar a qualidade do Matheus. Depois os ímãs vieram também em 2014, eu nunca nem escutei falar em biomagnetismo. E quando chegou para mim eu falo que foi um presente de Nossa Senhora de Guadalupe, porque a minha comunidade é Guadalupe. Eu sempre que ia naquela paróquia, eu virava para Nossa Senhora e dizia, mãe, aquele que tu amas está doente, me ajude a cuidar do Matheus. Quando chegou essa terapia vinda do México, eu vi que foi um presente de Nossa Senhora de Guadalupe que ela me entregou para tratar o meu filho. E quando eu fiquei sabendo que o Matheus não precisava falar, dizendo para mim, mãe, dói aqui, eu sinto isso, eu sinto aquilo, era o corpo dele que me dizia, era através dos pés que eu ia estar vendo a disfunção do meu filho, eu me encantei. E hoje eu atendo o meu filho, atendo tantas crianças com autismo, tantas crianças especiais, tantas pessoas, aliás, eu atendo com o mesmo carinho do meu filho, porque eu vejo essa responsabilidade. O Matheus, ele só foi uma porta que abriu e me mandou tantos conhecimentos, então eu tenho a obrigação de ser o mais honesta possível com aqueles que eu trato, que eu atendo com todo amor. Olha, tá chovendo de depoimentos aqui, viu, gente? Alguns muito longos, né? Infelizmente a gente não tem tempo aqui para falar de todos, mas resumindo aqui, a Rose manda 3 depoimentos, fala do pai que é pedreiro e depois de 3 sessões de biomagnetismo, ele não estava andando com a ajuda de um cabo de vassoura. Depois de 3 sessões ele voltou a trabalhar normalmente. Imagina, né? Pedreiro é luta, né?
voltou a trabalhar, agradece muito a Thelma e a Deus por tudo isso. Ela não podia ter filhos, passou por 5 cirurgias, endometriose profunda, para a medicina era impossível, meu sonho de ser mãe. Depois de passar por sessões com a Thelma, foi um milagre, engravidei e hoje minha pequena está com 4 anos. Uma bênção mesmo em nossas vidas. E também completa que a filha autista não falava, muito irritada, não dormia, não conseguia ir a lugares nenhum com movimentos com ela. E ela fez sessões também, teve bons resultados, foi incrível. A nossa ouvinte Lígia de São José está perguntando em relação a H. pylori, se o biomagnetismo e a leitura da íris consegue ajudar de alguma forma. A H. pylori é aquela bactéria que coloniza naturalmente a mucosa do estômago, né, e muitas úlceras pépticas, né, alguns tipos de gastrite também. Funciona? Funciona sim, muito bem. H. pylori é muito tranquilo, nós temos muitos casos e é assim uma bênção de Deus. 12h mais 47 minutos. Deixa eu ver se tem um recadinho aqui. Alguém na linha, Buim? Por enquanto não, só um recadinho aqui do Buim mesmo. Deixa eu passar mais umas perguntinhas que chegam aqui. A Vanilda está perguntando o seguinte, em relação à situação envolvendo uso de álcool e drogas, né? Como é que fica essa questão? Nós temos relacionada a vícios, né? Nós temos sim vários casos de atendimento de drogadição com bons êxitos. Alcoolismo também. O biomagnetismo ele tem pontos específicos para drogadição e para alcoolismo, que realmente nós temos o testemunho, como no último curso que teve em Jacareí, nós tivemos o Rafael, que veio de Taubaté, dar o testemunho dele de um caso de crack. Então, para nós, crack, foi. Ele deu esse testemunho e ele está aberto para dar quando precisar, porque ele tem uma gratidão a Deus e aos tratamentos que tanto ajudaram. Então, para nós, graças a Deus, quando eu vejo um jovem se libertar, eu fico muito feliz e vibro com a mãe. Muito bacana, né? Em relação à leitura de íris, eu até vou pedir para a Thelma já preparar o equipamento dela. O que eu vou fazer? Eu tô falando aqui, é um olho no gato, outro no peixe, viu, minha gente? É o microfone, o celular, vai que vai. A Thelma tá preparando o equipamento que eu vou filmar aqui para vocês e vou colocar também lá no nosso status do Zap para vocês verem como que ela faz a leitura da íris, né? O mapa está aqui, a gente já colocou lá a foto, o Vitor está posicionando também. É um equipamento que ele é colocado ao celular. Claro que quando você começou a fazer isso não era assim, né, Thelma? Não, nós temos uma outra câmera, mas essa para nós é muito prática, porque ela é acoplada ao meu celular, então é muito mais tranquilo. Quando viajo, eu atendo em Petrópolis, atendo em outra cidade, então é muito mais tranquilo eu levar essa minha câmera do que levar a outra, porque a outra era muito mais pesada e difícil as maravilhas da tecnologia também, né? Ajudando. Ajuda muito. O Vitor já posicionou aqui, ó, agora já estou filmando o Vitor segurando o equipamento, vou mostrar lá para vocês. É um equipamento então que fica junto ao celular, né? Ele configurou ali para fazer a leitura também da íris, né? Eu vou pedir para ele passar para a Thelma para a gente já mostrar, mesmo que um pouquinho aqui, para o pessoal ver como é que funciona então essa leitura da íris. Então esse equipamento que o Vitor está segurando aqui, depois a gente vai mostrar lá para vocês, ele faz a leitura da íris, né? Ela colocou o equipamento no celular, né, Thelma? No celular. Exatamente. Acoplado no celular. E aí como é que faz? Você coloca perto do olho da pessoa e ali você amplia, né, a imagem. Posiciona no olho. O Vitor está colocando ali pra gente. Posiciona no olho e ali faz a leitura da íris, né? E aí, na leitura da íris, minha gente, eu tô falando aqui, tô mostrando para vocês. Depois vocês vão ver lá no status do Zap. A gente consegue ver como é que tá o corpo da pessoa. Ó, já tá até mostrando aqui no vídeo que eu tô fazendo. Olha que legal, gente. Muito bacana, né? E aí ela consegue, através do mapa da íris, fazer essa leitura. Eu estou mostrando aqui o mapa da íris também. Então são terapias que fazem essa leitura. A impressão que eu tenho, Thelma, quando eu falo disso, parece que tudo se completa, né? Parece que Deus não deixa o ser humano sem resposta. Não sei se vocês têm essa percepção. Não é só uma questão de espiritualizar tudo, mas não é. Mesmo porque o pai da medicina, né, Hipócrates, ele disse que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, a medicina, ela é para curar. Ela não é para paliativo, certo? E a medicina natural, ela cura, realmente. A gente gosta de fazer um comparativo.
a pessoa quer apagar uma lâmpada, ela vai pegar uma escada, subir e desrosquear a lâmpada. Não, tem que ir na fonte, aonde que é? Vai no interruptor e desliga, entendeu? Esse é o objetivo da medicina natural. E a gente tem obtido muitos resultados ótimos mesmo. No caso da leitura da íris, só vou atender uma participação, já não deixa eu perder o fio da meada não, que o assunto está interessante. Mais uma participação por telefone. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Aninha. Quem está falando? É a Natália. Oi, Natália, tudo bem? Tudo bem. Aninha, pergunta pra ela se ela cura, ela faz tratamento da visão, filho, pra mim. Da visão? Você diz assim no sentido, por exemplo, catarata, esse tipo de coisa? Isso. Legal, já vou perguntar aqui. Obrigada, viu? Nada, tchau, filho. Tchau, tchau. Deus abençoe. É muito interessante a pergunta da Natália e é justamente o que eu ia perguntar. Uma vez feita a leitura da íris, você fez a leitura, tem ali o registro da íris da pessoa. Íris, gente, é o olho, né? Aquela parte pretinha. A gente tá falando íris, íris é a parte colorida. A parte colorida. Tem gente que tem olho azul, então a íris azul. Já leu uma íris azul? Já. Ai, que coisa linda. Muitas. Né? Imagina, que emoção. Opa, o celular soltou aqui a minha própria voz. Ele tira a foto, fotografa, ok, já tem ali o registro da pessoa e tem um mapa. O mapa é o seu guia. A partir daí, o que você faz? A partir do momento que você está com aquele olho, nós vamos estar analisando primeiro 2 pontos que para nós é como se fosse o ponto mais importante. Quando você vê uma íris, a primeira parte do olho que nós vamos avaliar é o intestino e o estômago. A partir desse momento, nós traçamos um tratamento e vamos ver todos os outros órgãos. Mas começamos pelo estômago e intestino. Se o intestino e o estômago estiverem bom, todo o resto estará na luz. Mas se o intestino estiver constipado, o estômago ácido, aí começa todo o problema naquele organismo. Então, para nós, é como se ele fosse o sol. Daí irradia para todos os outros órgãos. Era aí que eu pecava com o meu filho, porque eu me preocupava com a parte neurológica. A partir do momento que eu comecei a me preocupar com o intestino, com o estômago, tudo mais foi clareando na vida dele. Ô, Thelma, o seu mapa está colorido, né? Então eu aqui, que sou meio cegueta, estou enxergando muito claro aqui. Cada ponto do mapa, gente, está dizendo, por exemplo, rim, tireoide, baço, né, pulmão, tem vários, né? É um mapa. No olho, você consegue ver isso com clareza, até com essa ajuda agora da tecnologia, você consegue ver certinho? Conseguimos, porque para nós o olho, ele está como se fosse um relógio. Aqui é meio-dia. E daqui nós começamos a fazer esse trabalho. Exatamente. Cada região do olho corresponde a um órgão, certo? Onde você está vendo o rim, se ali aparece um sinal, uma mancha ou um ponto muito claro, vai nos indicar que aquele rim, qual o problema que pode ter naquele rim. Entendi. Certo? A avaliação de íris, ele não vai dizer para você qual doença. Por exemplo, se tem um sinal no coração, não vai dizer, você tem problema na válvula, você tem um problema de arritmia ou alguma coisa. Não, ele vai dizer que no coração você é mais fragilizado, você tem que ter um cuidado maior com o coração. E quando aparece um sinal, às vezes a pessoa já teve o problema, já resolveu. Às vezes ela está tendo, não sabe, e às vezes ela não teve. Se ela não teve, é melhor ainda, porque vai poder prevenir, certo? Porque a iridologia a gente usa mais assim para poder nos nortear qual o tratamento que a gente tem que fazer, em qual área do corpo e qual a fragilidade que aquela pessoa tem e que tem que ter um cuidado maior ou menor. Só uma perguntinha antes de atender mais uma participação. A Natália perguntou dessa questão assim, de problemas oftalmológicos. Vocês conseguem fazer a leitura, por exemplo, quando a pessoa está com uma catarata muito avançada, ou ali na própria leitura já indica alguma coisa relacionada à questão oftalmológica? Sim, a catarata não impede de fazer uma avaliação de íris, tá? Agora, o problema da catarata, a avaliação de íris, ela não resolve o problema da catarata. A íris é a parte colorida, certo? A catarata a gente vê na pupila.
Isso aí já é um outro problema que a pessoa vai ter que resolver com, vamos dizer assim, às vezes precisa de uma cirurgia, né? Então tem que fazer. A avaliação de íris, ela não cura. A avaliação é para nos orientar. A avaliação. O que a gente tem que, no organismo todo da pessoa, a gente vai ver da cabeça aos pés o que ela está precisando, certo? Agora, os tratamentos, para nós usamos para os tratamentos naturais, mas tem coisas que às vezes precisa usar, né, a cirurgia ou alguma outra médicos, coisa, né? Bacana. Olha, uma participação por telefone. Você que está acompanhando a Rádio Mensagem, Falando de Vida, hoje está bacana, hein? O pessoal está gostando aqui do assunto, vários testemunhos. E você que está no Zap pode dar uma olhadinha lá no nosso status para você também dar uma olhadinha e conhecer a Thelma e o Vitor, né? Eles estão fazendo ali a demonstração da leitura de íris. Aí você já vai ver também o uso dos equipamentos, tá bom? É só adicionar a Rádio Mensagem aí no seu WhatsApp e a gente adiciona de cá também para você conseguir ver o status. Vamos a uma participação por telefone. Alô, boa tarde. Perdemos. Vamos pedir para o nosso ouvinte retomar a ligação, por gentileza. Ainda temos alguns minutinhos. Thelma, para fechar, infelizmente o tempo passou voando, né? E vamos ver se em 2020 você volta aqui para entrar mais nos assuntos. Tem alguma contraindicação? Qual que é a orientação médica em relação a esses procedimentos? Temos sim. Temos que ter todo o cuidado, né? Marca-passo, nós temos que ter esse cuidado se a pessoa usa um marca-passo, se está grávida, se tem aparelho, implante coclear também nós não podemos. Como é que fala? Implante de dente? De dente também, né? Não, daí não tem problema. Não tem problema. É só implante coclear e marca-passo que não pode fazer, porque aí o ímã pode prejudicar. E nas mulheres grávidas, né? É verdade. Bacana. O pessoal tá pedindo para adicionar. Eu vou adicionar, tá, gente? Aqui a Thelma tá vendo aqui, eu tô assobiando e chupando cana, tá difícil. Mas tem agora um ouvinte na linha que retomou o contato. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É Maria Rita. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo, pode falar. Então, eu gostaria de perguntar se esse tratamento funciona também para pessoas que têm SOS. Ela já fez vários tipos de tratamento e não funcionou. Melhorou, mas não resolveu. Ok, deu para entender, Thelma? Deu sim. Obrigada pela sua participação, Maria Rita. Boa tarde, viu? Boa tarde, obrigada. Temos sim, várias vezes já tratamos com herpes, com excelente resultado, sim. Muito bom resultado, porque daí você vai limpando esse terreno biológico. E quando você limpa o terreno, os vírus, fungos e bactérias não podem mais povoar. Então nós ensinamos e juntos nós vamos trabalhando para que essa herpes não encontre mais esse terreno, porque daí ela já tratou várias vezes, foi isso que ela disse, né? Então tratou várias vezes porque o terreno continuou propício para ele estar proliferando, né? Porque o herpes não é brincadeira, então nós temos que estar tratando e com todo cuidado. Nós temos aparelhos lá que a gente soma com o biomagnetismo, temos os óleos essenciais que também nos ajudam a estar equilibrando esse organismo, então vai deixando cada vez mais o terreno infértil. Thelma, olha, eu só posso agradecer, o tempo passou muito rápido, eu sei que o assunto é longo, né, principalmente o biomagnetismo que a gente deu uma pincelada, né, mas vamos ver se nesse ano a gente vem mais vezes aqui falar desse assunto. E o pessoal está pedindo o seu telefone, eu vou pedir para você dar no ar o seu telefone, por gentileza. O meu telefone é o 12 98814 4907. Bacana, então fica aqui para todo mundo o registro, quem quiser a gente passa também aqui no WhatsApp, tá bom? E você atende em Jacareí? Atendo em Jacareí, nós atendemos na segunda-feira lá nas Carmelitas. Toda segunda-feira nós temos um trabalho nas Carmelitas, por um preço bem tranquilo mesmo. Atendemos uma vez por mês o mutirão. E aí nesse mutirão nós também fazemos o mutirão de iridologia, de biomagnetismo, de aparelhos, trabalhamos com os olhos também nesse dia, com um preço bem mais em conta, e eu atendo numa sala lá perto da faculdade da Univap, na rua Los Angeles. Ô Thelma, esse plantão nas Carmelitas, como que o pessoal pode acessar? Então, esse plantão das Carmelitas, ele vem de um curso que foi dado em março e tem o estágio. Então, esse estágio é feito toda segunda-feira lá nas Irmãs. Então, é tranquilo, é só estar indo lá
E a partir de 7h30 a gente já começa os atendimentos. Da manhã? Da noite, da 19h30. noite. Então vamos recapitular. 7h30 da noite, que dia que é? Toda segunda-feira. Começamos agora dia 13, estava de férias. E precisa agendar antes? É bom, se tiver assim muita busca, nós não temos muitas estagiárias, né? Mas as meninas são muito assim dedicadas, graças a Deus já estão aptas a trabalhar. Foi muito lindo ver a dedicação de cada uma delas e que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada, porque estamos mesmo no caminho buscando o equilíbrio, mas se não tiver Deus, aí fica muito mais complicado, né? Gratidão às carmelitas que nos acolheram e estamos aí para somar. Eu vou deixar aqui um telefone das carmelitas, porque como a gente fala na Rádio Mensagem, às vezes a gente fala as coisas aqui, o pessoal aparece nos lugares e depois o pessoal puxa a nossa orelha, o que vocês fizeram e tal, não sei o quê. Então eu não sei ainda como é que tá aí a dinâmica das carmelitas nessa volta de recesso para atender esse povo todo. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui o telefone do convento para o pessoal ligar lá e se informar antes de aparecer lá. Você já sabe que tem o atendimento, já sabe que... Pode até ligar no meu WhatsApp, pode ligar antes, agendando, porque daí a gente já vai vendo, tendo uma noção de quanto podemos atender. Exatamente. Então o telefone é 3956-1080, o telefone do convento, Carmelitas aqui em Jacareí, Nova Jacareí. E o celular da Thelma é o 98814-4907, tá bom? E a gente tem aqui o contato também, se você quiser, só pedir no nosso WhatsApp que a gente passa. Thelma, muito obrigada, viu? Deus abençoe, que seja um bom ano para você e para o Matheus, de muita saúde para o Matheus. Só um último comentário, enquanto a Thelma estava falando, a gente acaba perdendo o fio da meada e não fala. A gente comentava antes de entrar no ar o quanto que às vezes é difícil as pessoas entenderem que pequenos passos para crianças especiais são coisas extraordinárias para os pais especiais. E o fato de uma criança especial estar com 23 anos, com a qualidade de vida que o Matheus tem, isso é o maior resultado, né, que fala por si mesmo, porque uma criança na situação do Matheus, e eu não estou aqui, né, falando nada horrível, eu sei porque isso aconteceu na minha família, ela não passa dos 15 anos, né, dos 12 anos, a gente sabe disso, né? Então, o Matheus chegar com 23 anos, a gente sabe que a luta é muito grande, mas parabéns para vocês também pela coragem de lutar e enfrentar os problemas de frente. Graças a Deus, o Matheus tem nos ensinado que nós não podemos desistir. Nós dizemos sempre, só por hoje eu quero cuidar bem dele, da água, da alimentação, dos tratamentos, dos óleos essenciais, dos aparelhos que usamos, só por hoje. Então eu digo para as mães, não olhe para trás, olhe só no dia de hoje, dê o seu melhor. E assim nós vamos levando, e cada dia o Matheus nos dá uma resposta. Quem tinha uma pneumonia por mês, quem ficava com o intestino mais de uma semana constipado, quem tinha várias convulsões, hoje, graças a Deus, meu filho é o nosso mestre. Está muito bem, graças a Deus, e nos ensinando cada vez mais. Vitor, muito obrigada também, viu, pela participação. Volte mais vezes aqui. Agradeço e boa tarde a todos e um ano ótimo para todos. E eu sei que muita gente vai querer ouvir esse programa novamente, só dá uma passadinha lá no YouTube, digitar programa Falando de Vida, 7 de janeiro de 2020, com a Thelma e com o Vitor. Para você agora, uma excelente tarde, né? Continua aí na nossa programação da Rádio Mensagem, na alegria também de Carlos Sena e o Comunicação Total. Amanhã a gente se vê ao vivo no Jornal da Mensagem. Um grande abraço e até lá! Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.